Teve a chegada de Bruno Spindel, o Cruzeiro no mercado buscando um centroavante com características mais de área. Vamos falar sobre isso, o nome até que foi consultado de Chico da Costa, que estava no Mirassol, pertence à equipe do Cerro Porteño do Paraguai. As informações de mercado, o Cruzeiro emprestando o jovem atacante para o futebol do Japão, as prioridades da diretoria do departamento de futebol e Caio Jorge, hein? O Cruzeiro se mantém firme. Temos informações também relacionadas ao entorno do atleta. Com o assunto que mais chamou a atenção nesse fim de semana, que foi o Caio Jorge. O Caio Jorge, o Pedro Lourenço, né, o Pedrinho, eu liguei pra ele, mandei mensagem pra ele falou assim: Pansieri, diz aí que realmente 30 milhões não é uma proposta, fizemos outra proposta, 50 milhões de euros, né, se quiser o Flamengo contratar o Caio Jorge. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro, a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal Samuca TV e Itatiaia Esporte, pessoal deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, pessoal, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então é isso, bora pro vídeo? Começando com a chegada de Bruno Spindel, teve reunião com o Pedro Lourenço, com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, com todo o departamento de futebol, cada um aí trabalhando para deixar o departamento mais forte e até com informações importantes ali, mais detalhes sobre o que cada um vai fazer, as funções de cada um. Então o Joaquim Pinto e o Bruno Spindel vão trabalhar inclusive lado a lado. Claro que o Joaquim tem as suas características de mercado, de scout. O Bruno Spindel traz um histórico também de conhecer, de ter um contato maior, né, com várias pessoas, trabalhou muito tempo no Flamengo, então isso é muito importante. E aí estão ali agora cuidando do departamento de futebol do Cruzeiro e um ajudando o outro, pelo menos foram essas as informações que a gente buscou aí. E o Bruno Spindel agora, depois de assinar o contrato de 2 anos que ele fechou na reunião com o Pedro Lourenço, e vem aí pelas informações, para agregar a esse departamento de futebol, e o cargo exatamente o que tinha Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol, e vai trabalhar também para acelerar algumas questões. É aquilo que a gente falou, não vem somente para ficar ali uma execução ao lado do técnico Tite, por já conhecer o Tite em viagens e etc, mas sim nas negociações, em tudo que ele conhece de mercado, e portanto ele e Joaquim Pinto até não acho que vai ter um acima do outro, pelo contrário, né? Todo mundo trabalhando aí e todos ali abaixo do Pedro Lourenço, claro, e do Pedro Júnior, que são os donos do Cruzeiro. Temos uma informação importante que tem a ver com o atacante Tevez, o jovem atacante Tevez, está sendo emprestado por 1 ano, um empréstimo aí com opção de compra, um empréstimo oneroso ao Yokohama do Japão. Claro que o Cruzeiro vai fixar aí uma opção de compra, pensar também em algumas metas e por aí vai. É uma negociação muito bem encaminhada, próxima de acontecer. O Tevez até que se reapresentaria no dia 2 de janeiro, mas isso nem vai acontecer, porque ele vai viajar para o Japão para acertar os detalhes com o Yokohama. O atleta então deixa de ser opção para esse time alternativo que vai disputar os primeiros jogos do campeonato estadual. Temos informação também, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, que vem trabalhando aí para buscar reforços, algumas questões pontuais. Tinha o Vitão como um zagueiro e uma possibilidade bem real, mas acabou acontecendo tudo o que aconteceu. O Cruzeiro tentou até as últimas alternativas, num acerto com o Internacional, que estava apalavrado, depois as circunstâncias foram alteradas e aí o negócio não foi para frente, mas o jogador, até o último momento também, se mostrou muito ligado ao projeto que tinha sido oferecido pelo Cruzeiro e agora aí muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Vamos ver o que a diretoria agora parte aí no mercado para encontrar um novo zagueiro. Até em cima disso de mercado, o Cruzeiro tem algumas prioridades, vamos dizer assim. Claro que o técnico Tite, quando ele chega, ele faz o pedido para o Cruzeiro não perder ninguém, não negociar ninguém. E aí entra uma prioridade máxima, que eu diria, que é a renovação do Matheus Pereira. As conversas estão acontecendo, claro que o jogador ainda está de férias, mas pelo Cruzeiro, tudo que puder ser feito, vai ser feito. Aumento aí no tempo de contrato de forma considerável, é uma ideia inclusive do Pedro Lourenço. Então o Cruzeiro trabalha para quando o futebol voltar, a diretoria acelerar essa questão da renovação com o Matheus Pereira. As partes com certeza vão conversar de uma forma mais concreta para tentar levar tudo para o papel, e é uma renovação que, claro, todo mundo sabe, né? Pelo que vale o Matheus Pereira, pelo que ele representa, o Cruzeiro vai fazer muito esforço para que tudo isso se concretize, e o Matheus Pereira também, aí com o seu staff, eles vão sentar com o Cruzeiro para definir todas essas questões. Então, em cima daquilo que o Tite pediu, prioridade máxima, a renovação de Matheus Pereira, para manter todo mundo em 2026. E uma outra prioridade, que é a questão de mercado, de contratação, que é o Gerson. O Cruzeiro não teve nenhum avanço nos últimos dias, mas agora também tem o Bruno Spindel, né, que trabalhou no Flamengo, conhece o Gerson, todo o staff, e o Cruzeiro tem o Gerson como
um plano A, já falamos sobre isso, mas também não vai pagar os 40 milhões de euros que foram pedidos pelo Zenit num primeiro momento. Essa história ela vai caminhar aí pelos próximos dias, não sei se é uma coisa para resolver de forma rápida, eu acho que não, porque o Zenit está parado, vai voltar aí a jogar somente no final do mês de fevereiro, claro que tem a reapresentação antes, o clube também se movimenta para buscar outros reforços, outras contratações, dependendo do que encontrar no mercado. Talvez surja até uma possibilidade de diminuir a pedida em relação ao que fez inicialmente e até não ajudando numa liberação do atleta, isso é pouco provável, pelo que a gente conhece dos russos, mas teria aí uma possibilidade maior do Gerson deixar o clube russo. Tendo uma condição, o Cruzeiro sabe que mesmo se colocasse o Jonathan Jesus na história, teria que fazer um investimento considerável. Dentro de uma realidade, o Cruzeiro está disposto a isso, mais do que sair do que o clube pagou, inclusive, ao Flamengo, acho difícil de dar negócio. Mas vamos seguir acompanhando em termos de reforços aí. É um que o Cruzeiro sabe que chegaria para mudar o patamar da equipe, mas hoje, repito, nenhum avanço e uma negociação considerada bem difícil por todos que a gente conversa, com todos que a gente conversa, a informação sempre é essa. E uma outra questão, claro, que é a manutenção do Caio Jorge. E aí o que a gente pode dizer é o seguinte: as propostas do Flamengo, o que aconteceu até agora, por nenhum valor deste aí, o Flamengo vai conseguir tirar o Caio Jorge da Toca da Raposa 2. É um desejo não só do Tite, como também do Pedro Lourenço, porque todo mundo sabe que se o Cruzeiro negocia o Caio Jorge neste momento, ele vai precisar ir ao mercado. E aí o mercado tá maluco, né? Então, o que é a ideia da diretoria? Você também não pode colocar uma questão de ele, por esse valor, você aceita um valor que esteja aí próximo ao que o Flamengo pensou neste primeiro momento, na casa dos 30 milhões de euros. Então, o Cruzeiro definiu como valor, caso venha uma proposta de 50 milhões de euros, aí o Cruzeiro senta para conversar. Menos do que isso, hoje o cenário aponta que o Cruzeiro não vai abrir negociação para um avanço de forma significativa. E além disso, aí a informação importante, conversando com algumas pessoas, staff, em torno do Caio Jorge, não terá nenhum movimento da parte do staff, pelo menos foi o que eles garantiram pra gente, de uma forçação de barra, né? O Caio Jorge sabe que o torcedor do Cruzeiro gosta muito dele, está muito feliz, é muito grato ao Cruzeiro pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele. Estava lá na Juventus, sem jogar, tinha sido emprestado para um clube menor, vem pro Cruzeiro, faz todo um trabalho de preparação e consegue o ano de 2025 da forma como foi e indo inclusive para a seleção brasileira. Eu conversei com uma pessoa que me disse, hipótese alguma de forçar alguma situação. Ele abriria aí uma negociação com o Flamengo caso o Cruzeiro fizesse a opção pela venda. Então, tudo vai depender, claro, do Flamengo chegar com essa proposta aí na casa de 50 milhões de euros, que eu acho pouco provável. Mas se chegar também este valor, aí estamos falando de uma grana muito alta. Penso que o Cruzeiro abriria conversa. Vi até muita gente falando, não tem que vender em hipótese alguma. Se chegar uma proposta como essa, aí é opinião, viu? Não tenho nenhuma informação. Todo mundo sabe, o Pedro Lourenço é um grande cruzeirense, não quer ver o Cruzeiro enfraquecido, mas eu, Samuel, se chega uma proposta de 50 milhões de euros, aí tem que negociar e pensar, né, numa coisa muito boa para o Cruzeiro, apenas para a gente dar aquela atualizada. O que o Flamengo vem falando aí, se subir para 30 milhões mais o Cebolinha, isso aí, pelo que eu conversei, não vai mexer com ninguém ali do Cruzeiro e o clube segue irredutível nisso aí. Todo mundo, até falando com o Pedro Lourenço aí, é uma informação que a gente pode trazer de companheiros, né, de clube e tudo, todo mundo pedindo para garantir uma permanência aí. Todo mundo sabe que o KJ é muito importante, um Cruzeiro forte em 2026 passa por isso. Por falar em Caio Jorge, a última informação para a gente fechar. É um pedido do técnico Tite para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Caio Jorge, tem o Vídeo Real com características ali parecidas. A situação do Gabigol vai ser definida, mas é muito pouco provável que o Gabigol fique com o técnico Tite. E aí tem um pedido do Tite para que o Cruzeiro encontre um centroavante com características mais de área, um 9, um centroavante bom no jogo aéreo, para aquela característica que é típica, inclusive, em Copa Libertadores. E aí o que eu tenho de informação é, o Chico da Costa, que foi do Mirassol, pertence ao Cerro Porteño, realmente teve uma consulta por parte do Cruzeiro. Mas a informação hoje é que não tem nenhum avanço para se definir pela contratação do atleta. Foi um dos nomes consultados, é um nome que, por ser consultado, por ter sido consultado, claro, que tem um interesse, mas a informação de hoje é que não tem uma negociação assim próxima de ser concretizada. Pode vir a ser ele? Sim, por estar nessa lista. Mas vai ser ele? Aí não consigo garantir
esta informação. Vamos acompanhar, de fato, é uma característica que o Cruzeiro busca, pensando aí na temporada de 2026. É aquele jogador para determinada circunstância de jogo, tendo Caio Jorge, garantindo a permanência do KJ, tendo o Vídea Real, esse seria aí um outro centroavante de característica diferente pro próximo ano. Então vamos lá. Começando então com o assunto que mais chamou a atenção nesse fim de semana, que foi o Caio Jorge. O Caio Jorge, o Pedro Lourenço, né, o Pedrinho, eu liguei para ele, mandei mensagem para ele, ele falou assim, Pansieri, diz aí que realmente 30 milhões não é uma proposta, fizemos outra proposta, 50 milhões de euros, né, se quiser o Flamengo contratar o Caio Jorge. Exatamente. É uma proposta, uma situação que abalou o futebol brasileiro nesse domingo, né, Pansieri? Você muito bem no plantão com toda a nossa equipe do Digital, com Pedro Leite, todo mundo, muito bem nas apurações, e o Cruzeiro que realmente mostra, essa postura do Cruzeiro mostra uma mudança de patamar do clube nos últimos anos, de não vender o almoço para comprar a janta, ter essa possibilidade, ter essa saúde financeira de pedir uma bolada pelo Caio Jorge, até porque, por exemplo, se for para vender por 30 milhões, o Cruzeiro poderia ter vendido para o Zenit, para o West Ham, para o Aston Villa, então não foi o caso, né? O Cruzeiro não vai vender o jogador para reforçar rival. Sim. Então, mas aí eles vão oferecer, eu ouvi muito esse papo, vão oferecer o Cebolinha, vão oferecer mais não sei quantos milhões. Gente, o dinheiro é 50 milhões de euros. O Flamengo pode oferecer. Eu conversei com Pedro Lourenço. Aí, o que que... mas eu até falava isso na turma do bate-bola. Mas o jogador ficou balançado com o salário. Gente, ele tem contrato. Sim. Ele tem contrato com o Cruzeiro. Então, assim... E não é que tá errado o Flamengo buscar o jogador, não. É do jogo. É do jogo, é do mercado. Quem tá no mercado sabe disso. Mas é que o Cruzeiro não tá vendendo o Caio Jorge pro Flamengo. Porque senão, quem tá aí do outro lado precisa ter muita responsabilidade na informação. Sim. Né? Se tivesse alguma coisa, gente, realmente o negócio tá difícil. Não. Eu conversei com Pedro Lourenço, abri aspas para ele, e essa é a realidade. Se chegar a 50 milhões... Mas, sinceramente, eu não sei se vai chegar. E muita gente, igual você disse, muita gente falando que o jogador ficou balançado, que poderia forçar uma saída. Conversando com pessoas ligadas ao atleta, o panorama de momento é que não. Que o Caio totalmente diferente, né? Porque o Caio Jorge gosta muito do clube, muito feliz no Cruzeiro, muito feliz na cidade, tem uma ótima relação com o Pedro Lourenço, e isso aí ficou explícito em várias manifestações dele. Então, realmente, o que a gente tem neste momento é tanto do Cruzeiro a negativa com a venda, e o Caio Jorge também não fazendo nenhum movimento para isso. Exatamente. Vamos trocar de página, falar de Chico da Costa, 30 anos, pertence ao Cerro Porteño. Tava no Mirassol. Sim. Um atacante de área, né? Um atacante de jogo aéreo. É um perfil que o Cruzeiro não tem nesse elenco. O último atleta nesses moldes foi o Dineno, você vai se lembrar. Sim. Que é um jogador mais de referência. E vamos pôr assim, um pouquinho Bolassi. Porque o Bolassi também se destacava pelo jogo aéreo e tal. E de fato, é uma carência no elenco do Cruzeiro, a característica, né? Não quer dizer que o Chico da Costa seja o nome ideal para isso, mas faz parte da característica, é um atleta que pertence ao Cerro Porteño. O Cruzeiro conversa com o clube, conversa com o staff do jogador, que tem boa relação. Então é uma situação que pode evoluir nos últimos dias. Nas redes sociais, pelo que eu pude ver, muita gente reclamando do nome em si. Mas, gente, é uma situação inicial também, né? Tá conversando, mas a gente não sabe se vai fechar, né? Se vai fechar com o Chico da Costa. Enfim, no Mirassol foram 6 gols em 18 jogos, se eu não estiver equivocado. Ele teve uma lesão lá também. Ele teve um início muito, muito promissor no Mirassol, fez bastante gols lá. Depois teve esse problema físico e terminou o ano num jejum. Até tem uma situação que o pessoal soltou aí, a imprensa que cobre o Mirassol soltou no decorrer do Campeonato Brasileiro, que ele teria ficado fora de algumas partidas por um desempenho ruim nos treinamentos e tudo mais. Algo parecido que aconteceu com o Pedro no Flamengo no meio da temporada, e pessoas próximas ao jogador, o staff, garante que isso não aconteceu. Garante que isso até está de certa forma ligado ao fato do Mirassol não ter conseguido contratá-lo em definitivo. O Mirassol fez a proposta, fez a tentativa, mas tanto o Cerro quanto o jogador, por questões financeiras, não avançaram. Esse é o tipo de notícia que
a gente tem que ficar muito de olho, né? Sim. Por isso é importante consultar todos os lados da notícia. Passando, a outra notícia é o Tevez indo para o Yokohama Marinos, vai defender o time japonês, um empréstimo com compensação financeira e passe fixado, né? É um jogador que dificilmente teria espaço no Cruzeiro para a próxima temporada, com exceção daquelas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, que a previsão é de que alguns jovens sejam utilizados. Tevez, que é um atleta de potencial, mas acho que essa transição foi de um pouco de erro de cada lado, tanto do Cruzeiro quanto do jogador, e esse empréstimo para o Atlético Paranaense Eu acho que freou o desenvolvimento do jogador. eu acho que o empréstimo do Atlético Paranaense foi até legal no início, mas É. depois acabou perdendo muito espaço, né? Não jogava. Outro assunto pra gente trazer, Bruno Spindel. Foi anunciado o novo executivo de futebol do Cruzeiro, conheceu as dependências da Toca da Raposa 2, mandou um recado à torcida, falou que está otimista por contratações, citou o Tite, que foi técnico do Flamengo durante a sua passagem por lá, e também citou o convite do Pedro Júnior, do Pedro Lourenço, muito feliz por trabalhar no Cruzeiro. Vamos trazer aqui as participações, são várias, vamos aqui, ó. O Leandro Lima Godinho, 7 milhões de euros já para pôr empréstimo em João Marcelo em definitivo. Seria mais que muito bom. É a questão do Vitão, né? Que o Cruzeiro saiu, até porque está indo para o Flamengo. O Wagner dos Santos, Gabigol tinha que ser emprestado. O José Santos, bom dia. Cebolinha, não. O Eduardo Martins foi o primeiro. Cleuber Camilo, só não gostei da saída do Japa, mesmo que seja por empréstimo. Enfim, várias participações aqui da turma mandando. Teve um que mandou que o Arrascaeta só vive machucado. O Gedeão de Souza. Ô, Gedeão, você tá onde, meu filho? Na lua? É brincadeira. É porque eu falei, acho que eu achava uma boa contratação. Acho que o Gedeão tá na lua. Galera, o Pacotão em nome de Banco Mercantil, a nossa tecnologia, tecnologia, quase não saiu, se adapta a você. Vamos juntos em 2026, Luquinhas. Um abraço, bora só pedir pra você, era aquela interação pra galera comentar aí. Também quase não saiu aí, hein? Pra galera comentar, vocês venderiam ou não o Caio Jorge? 50 milhões, 30 milhões, é muito dinheiro? O que o pessoal acha? Eu não venderia, já tô dando a minha resposta. Valeu, galera, um abraço, com Deus. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!